E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Hoje nós temos um texto histórico e teológico que é simplesmente fascinante pela frente. A gente vai fazer um mergulho direto no capítulo 10 de Hebreus. E olha, esse é um texto milenar que constrói um contraste super brilhante, assim, absoluto mesmo, entre o antigo sistema de sacrifícios levíticos e a grandiosa finalidade da nova aliança. É uma jornada e tanto, sabe? Ela começa numa argumentação teológica bem densa e lá no finalzinho aterrissa de forma urgente na vida prática, no nosso dia a dia. Bom, para a gente se organizar, a nossa agenda de hoje vai passar pelos seguintes pontos do texto: sombra versus realidade, o sacrifício definitivo, acesso direto ao santuário, a importância da comunidade, o grave perigo da apostasia e, para fechar, o justo viverá pela fé. Vamos lá? Então, vamos direto ao primeiro ponto: sombra versus realidade e o sistema insuficiente. Para começar, o autor do texto estabelece, e de um jeito bem contundente, que a antiga lei cerimonial era puramente uma sombra pedagógica. Pense um pouco na natureza de uma sombra, né? Ela prova que existe um objeto real lançando aquela forma ali, ela te mostra a direção e até os contornos bem vagos de uma figura, mas ela não tem substância nenhuma. É impossível abraçar uma sombra. E é exatamente isso que a fonte diz que faltava a esse sistema antigo. Aquela substância final, sabe? Capaz de limpar a consciência de verdade e aperfeiçoar quem praticava os rituais. Era algo intencionalmente temporário. E aí, a gente chega no ponto crucial, que é perfeitamente resumido nessa citação incisiva do versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tire pecados. A grande questão aqui, o pulo do gato, é que animais não têm equivalência moral com seres humanos. Ou seja, todo aquele sistema super exaustivo de sacrifícios diários lá no templo antigo, bom, não era uma cura real e definitiva para o mal. Na verdade, cada animal que era oferecido funcionava mais como um lembrete. Era como um alarme, um memorial diário e silencioso, avisando que o problema fundamental da humanidade ainda não tinha sido resolvido de fato. Sabe, isso levanta uma dúvida muito natural. Se o sistema era só uma sombra, por que tantos e tantos séculos se passaram antes da chegada dessa realidade final? A fonte nos mostra que havia um propósito pedagógico sendo desenhado na história. A humanidade precisava entender o peso das suas falhas e a necessidade absoluta de resgate. E olha que interessante, quando a gente chega no primeiro século, o cenário histórico se alinha perfeitamente. A língua grega tinha virado idioma global, facilitando a comunicação em massa. As famosas estradas romanas conectavam todo o império fisicamente. Foi literalmente o que o texto chama de plenitude dos tempos, a preparação exata, o palco montado para que a verdadeira realidade finalmente entrasse em cena na história. O que nos leva à nossa seção 2, o sacrifício definitivo, a obediência perfeita de Cristo. É exatamente aqui que a argumentação muda de foco, saindo daquela longa preparação histórica, indo direto para a chegada da solução final. E o contraste que o autor faz é genial. De um lado, você tem os sacerdotes antigos. Imagina só, trabalhando exaustivamente, sempre em pé, repetindo infinitamente rituais que, como a gente viu, só cobriam um problema ali de forma temporária. Mas do outro lado está Cristo. E o texto faz questão de frisar com toda a força. Ele está assentado. Ele ofereceu um único sacrifício. E o resultado? A remoção completa e definitiva do pecado. O simples detalhe dele estar sentado já passa essa ideia poderosíssima de que o trabalho acabou, de uma obra irretocavelmente finalizada. Sinceramente, não existe um resumo mais incrível para toda essa primeira metade da nossa análise do que o versículo 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É a tacada final do autor. Ele defende que, através de um único ato, através de uma encarnação real e física, aquela grande pendência judicial que pesava contra a humanidade foi resolvida para sempre, de forma definitiva para aqueles que creem. A dívida, segundo o texto, está irrevogavelmente paga. Fim de papo. E assim a gente entra na seção 3, acesso direto ao santuário, que é o grande ponto de virada em Hebreus. A partir daqui, gente, a linguagem dá uma guinada brusca. Sai do tribunal de argumentações teológicas e entra na aplicação prática para o mundo real. Já que o problema judicial foi resolvido, o autor lança um conceito que era completamente transformador na época, a existência de um novo e vivo caminho. Lá nos tempos antigos existia um véu físico no templo, pesado e impenetrável que bloqueava totalmente o acesso direto ao divino. A metáfora que a fonte traz é fortíssima. O corpo sacrificado foi o que rasgou esse véu de cima a baixo para sempre. E isso garantiu a quem crê um acesso que agora é ousado, é direto e foi comprado por um custo incrivelmente alto. Vamos ver como isso se desdobra na seção 4,
A importância da comunidade, comandos pastorais. Bom, com esse caminho recém-aberto e liberado, começam as instruções de como viver essa nova realidade, né? O autor lista ordens que exigem ação. Ele fala sobre se aproximar com um coração sincero, purificado, e também sobre reter firme publicamente aquela esperança. Mas reparem bem nesses últimos comandos da lista. Estimular uns aos outros ao amor e às boas obras e, principalmente, não abandonar o costume de se reunir, de congregar. A mensagem aqui não poderia ser mais clara. O texto não enxerga a perseverança espiritual como uma viagem individualista, do tipo, cada um no seu quadrado. De jeito nenhum. É uma responsabilidade coletiva profunda. E é exatamente isso que nos prepara para a seção 5, o grave perigo da apostasia, uma severa advertência. Aqui a fonte eleva muito a atenção e joga no nosso colo uma pergunta super incômoda. E detalhe, essa é uma das advertências mais duras já registradas nesse contexto. A questão é, o que acontece se essa realidade suprema for deliberadamente rejeitada, mesmo depois da pessoa já conhecer a verdade? Pensa bem, se o sacrifício de animais lá atrás era só uma sombra passageira, e o sacrifício de Cristo é a realidade final e absoluta, bom, não tem plano B. Para quem conhece essa realidade a fundo, mas decide de propósito virar as costas e voltar para as antigas sombras, o texto é categórico. Não existe absolutamente nenhuma rota alternativa de salvação. A fonte chega a traçar um passo a passo, uma progressão realmente assustadora para descrever a apostasia. Funciona assim. Primeiro, a pessoa recebe todo o conhecimento da verdade, mas aí ela passa a pecar deliberadamente. E a linguagem que o autor usa não tem meias palavras. Ele diz que é como pisar na própria figura do Filho de Deus, como pegar o preço daquela nova aliança e tratar como se fosse algo sujo, profano, e por fim insultar o Espírito. O resultado disso não é neutro. Uma vez que o único sacrifício válido é rejeitado e a pessoa se coloca como adversária, o texto diz que resta apenas uma sombria e aterrorizante expectativa de juízo divino. Depois desse alerta severo, vamos para a nossa última sessão, a 6, o justo viverá pela fé, um chamado à perseverança. Logo depois daquela advertência super pesada, um autor muda o tom mais uma vez. Ele suaviza as coisas e demonstra um cuidado pastoral incrível ao fazer os leitores lembrarem do próprio passado deles, um passado de extrema resiliência. Sério, imagina o cenário que eles enfrentaram. Esse pessoal suportou escárnio em público, humilhações severas, eles tiveram compaixão e se associaram com pessoas que estavam presas, e, essa é a parte mais chocante, eles viram as próprias casas e bens materiais sendo confiscados e ainda assim aceitaram isso com alegria. A explicação do texto para essa atitude totalmente contra-intuitiva é que eles sabiam, lá no fundo, que possuíam riquezas muito maiores e eternas, numa outra dimensão. E para amarrar todo esse arco temático de um jeito formidável, o autor resgata uma citação do profeta Abacuque, cravando que o justo será sustentado exatamente por essa força duradoura que é a fé. A definição de fé que emerge aqui ganha um tom de resistência pura e inquebrável. Não é só sobre aquela empolgação inicial, sabe? Aquela vontade de começar uma jornada espiritual. Pelo contrário, é sobre conseguir suportar a pressão extrema, resistir ao desgaste e fincar o pé se recusando terminantemente a recuar em direção à própria perdição. O que nos deixa com essa pergunta provocativa para fechar? Durante o nosso mergulho de hoje, deu para entender bem o custo estratosférico e o peso histórico que abriu de uma vez por todas esse novo caminho. E a grande questão central que resume toda essa metáfora e ecoa desde aquele tempo até hoje é a seguinte: se a realidade suprema já foi garantida, será que as nossas ações e as nossas comunidades refletem uma velha e passageira sombra do passado ou a luz permanente do presente? Sinceramente, é algo muito profundo para a gente refletir. E aí, o que acharam dessa análise? Continuem buscando, continuem questionando com essa mesma paixão de sempre e nós nos vemos na nossa próxima explicação.